Noruega é um time mais coeso, frio, mas não acho que seja um jogo fácil. Não acho mesmo. E o Brasil, com as suas deficiências ainda, acho que precisa atingir um estágio superior ao que atingiu no jogo do Japão para eliminar a Noruega, que vai escolher um caminho, né? Ela, no jogo com a França, ela escolheu, vou poupar meu time, como disse o Mauro, e se eu ficar em segundo lugar da chave, tudo bem, não sei se eu vou ganhar da França mesmo, já, talvez, imaginando que pudesse encontrar com o Brasil nessa etapa. Esse é um confronto previsto, e acho que é um jogo bem interessante, com duelos particulares. Aí que eu queria dizer, as imagens que estão sendo exibidas do confronto, vários confrontos, entre o Gabriel Magalhães e o Haaland são impressionantes. Impressionantes. Como eles se pegam, né? Gladiador. Eles se abraçam, se rolam no chão, gravata, rasteira, dedo na cara. É um negócio de louco. Em 11 jogos que eles se enfrentaram, deu mais Haaland do que Gabriel Magalhães. O Haaland ganhou 5, foram 4 empates e 2 vitórias do Magalhães. 6 gols marcados pelo Haaland e 2 assistências. E 5 jogos em que o Magalhães passou, desses 11, sem tomar gols do Haaland. Interessante até. 5 de 11, bom número, sem levar gols. Né? Mas 6 gols em 11 jogos. Em quantos jogos? 11 jogos. 11, quase um a cada 2 jogos, né? Quanto Marquinhos não tem, não? 3 jogos, 3 gols marcados. Pô, vocês estão de sacanagem trazer esse número aqui pré-jogo. Contra o Marquinhos, os números eles são frios, Luana Maluf. Os números não querem saber de otimismo. Pelo menos o Marquinhos ganhou mais. Então, assim, pode tomar gol, mas a gente pode vencer. Sabe o que me deixa mais curioso? É o confronto com o Alisson, goleiro. Ai, meu Deus. Tem. 4 jogos, o Alisson ganhou mais, ganhou 2, o Haaland só ganhou 1 e 1 empate. E o Haaland marcou 2 gols apenas em 4 jogos contra o Alisson. Mas, apenas, assim, 50%. Mas cara, não foi média de 1 por jogo, não. É isso. Pra quem tem dúvidas se a gente tem que se preocupar ou não com esse cara, esquece, pô. Se a gente pensa só em eliminatória, a Noruega fez 37 gols em 8 jogos, que é um número absurdo, teve a goleada de 11, né? Mas assim, o Haaland fez 16. É surreal, cara. 16 gols. Estamos falando de 16 gols. Mas chega no mata-mata de Champions, ele fica devendo, hein? Porque, vamos lá, oitavas de final equivale agora, né? Equivale antigamente, é como se a gente estivesse indo para as quartas, né? Então vamos tentar fazer essa licença poética aqui, já que é o segundo jogo. Em oitavas de Champions, ele tem 12 gols, mas normalmente é contra um monte de gatinho. Aí chega nas quartas, 2 gols. Na semi, 0 gol. E em final, 0 gol. Então, assim, o Haaland é gigantesco, tá? O cara, tem 57 gols em 58 jogos na Champions. É loucura. Mas chega na hora do mata-mata, na hora que o calo aperta, várias vezes ele deixou na mão. Então, assim, a gente só tá jogando número aqui pro Haaland. Tá bom de mostrar também uns que são meio contra. Porque chega na hora que afunila e está afunilando, apesar de ser oitavas e outra de coisa. Copa, já é a segunda fase de mata-mata, o que equivaleria às quartas da Champions. Claro que a gente olha pra Noruega e a gente pega o último jogo como base, foi contra a Costa do Marfim, e a gente falava aqui antes da partida que eu estava naquele momento optando por pegar Noruega do que pegar a Costa do Marfim. Porque a Costa do Marfim, durante o primeiro tempo inteiro, colocou a Noruega em várias situações de dificuldade, sobretudo defensivamente. Eu vi o Brasil, com os jogadores que tem jogando aberto, Ryan e Vini Júnior, no lugar da Costa do Marfim, teria aberto o placar muito antes. Porque tem muito espaço ali pelos lados, os zagueiros não são tudo isso, mas é óbvio que coletivamente, tirando a parte que você pensa da zaga especificamente, é um time que tem muita capacidade. E se você pega o Haaland num dia brilhante, recebendo bola, batendo de primeira e fazendo gol, tudo pode acontecer. Pra mim, o jogo contra a Noruega se passa pelo simples fato do quanto você consegue, por quanto tempo você consegue anular o Haaland do jogo. Porque se essa bola não chega pra ele, existe uma dificuldade, porque o Odegaard vai ter a bola, mas pra quem ele vai dar essa bola? Porque assim, E aí tem o Nusa, que, claro, é um jogador que é bom no contra um ali, mas quem resolve o jogo pra Noruega é o Haaland. As outras seleções começam a entender como que a outra seleção joga, o estilo de jogo. E o Brasil, ele tem dificuldade com seleções que ficam fechadas. A Noruega, normalmente, está jogando, propondo o jogo. Contra o Brasil, eu tenho certeza que a Noruega não vai querer propor jogo. Ela vai querer que o Brasil ataque e saia pro contra-ataque. Então, essa questão foi igual o Japão fez com a gente. Então, essa questão do Japão ser mais organizado defensivamente do que a Noruega, eu acho que não vai ter muita mudança, não. Mas, certamente, a Noruega não defende tão bem igual o Japão. Mas eu tenho certeza que a Noruega vai mudar o jeito de jogar contra o Brasil, que vai respeitar, não tem como. Agora, quando o Brasil tiver a bola e agredir,
e o Brasil não faz questão de ter a bola o tempo todo, né? E a gente sabe disso e é normal. A defesa da Noruega é vulnerável. A Noruega não tem zagueiros rápidos, a Noruega não tem os melhores laterais do muro defensivamente também. Quer dizer, na hora que o Brasil agredir a Noruega vai sofrer e o Brasil tem condição de fazer gols no plural. Então, assim, o Brasil não precisa ter medo, porque é provável até que o Haaland faça um gol. Eu já vou avisar aqui agora. É provável até que ele faça um gol. Sim. Tá? Então, mas o Brasil tem condição de ganhar o jogo mesmo assim. O Brasil tem condição de fazer mais gols que a Noruega. Não é um jogo em que eu diria a você que o Brasil não vai levar gol. Eu não consigo garantir isso. Mas eu acho que o Brasil tem condição de fazer mais gols que a Noruega, e isso que é o mais importante. Eu diria que se o Brasil pegasse a Costa do Marfim era um jogo mais difícil de ser jogado. E o jogo com a Noruega é um jogo mais perigoso. Porque nós estamos falando do mata. E vamos supor que a Noruega, vamos traçar cenários aqui. A Noruega vai lá e faz um gol. A Noruega não vai parar de jogar. O Brasil não pode ter pane. Não pode ter a meia hora do Marrocos. Não pode ter o primeiro tempo depois do gol, como teve contra o Japão. Porque a Noruega, se tiver chance, vai fazer 1, vai fazer 2, vai fazer 3. A Noruega tem construção por ambos os lados. Já falou do Nusa, tem o Solote do outro lado. Então, eu acho que o sistema de criação da Noruega vai machucar a defesa brasileira. E vai mesmo, porque assim, Danilo Santos, se o Ancelotti sentir que tem cabeça para jogar a partida, nas funções é óbvio que ele é o cara mais apto a substituir o Paquetá. É muito óbvio. Mas se o Ancelotti achar que ele pode recompor com 2 linhas de 4, com atacantes pelo lado, se ele tiver o Martinelli, ele tem mais contra-ataque ainda para machucar o fraco sistema defensivo norueguês. Então o Ancelotti vai ter que definir isso no treinamento. A jogada aérea, por mais que a Noruega seja um time alto, ofensivamente é uma arma muito forte do Brasil, porque a Noruega é ruim marcando por cima. Tem muitos jogadores altos, mas a Noruega falha, só que na frente ela é muito perigosa na jogada aérea. O Brasil tem hoje 2 dos melhores cabeceadores do futebol europeu, que são o Casemiro e o Gabriel Magalhães. Eu não acho que a Noruega, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Japão e Marrocos, eu não acho que a Noruega vai se intimidar com a camisa brasileira. Eu acho que a Noruega, na verdade, não tá nem aí. Ela quer jogar o jogo dela. Eu desconfio que o Ancelotti vai tentar deixar a bola em várias circunstâncias com os noruegueses. O poderio ofensivo da Noruega, obviamente, a gente vai terminar no Haaland, mas não é só o Haaland, como já foi dito aqui, e não só o Sorloth, o Nusa. É um meio-campo que tem capacidade de gerar jogadas, especialmente com o Odegaard e com o Bob, que sai do banco com muita qualidade normalmente, então é um jogador para ficar atento em segundo tempo. Eu acho que o Brasil, no jogo com o Japão, ele mudou de patamar dentro do que é a disputa da Copa do Mundo, pela consistência que ele mostrou. O Haaland é isso, ele é um psicopata do gol, psicopata da bola. Porém, é um cara que não vai sair driblando todo mundo, não é um cara que vai construir jogadas, é um cara que fica muito bem posicionado para colocar essa bola para dentro. Nós temos muitos caras que podem desequilibrar na construção das jogadas. Então, se a gente tiver que comparar, meu Deus, que medo do Haaland, é eles que tem que ter, meu Deus, que medo do Vini, correto? Olhar para esse lado? Mais cheio do copo? Eu acho sempre importante, acho que são características diferentes, né? E acho que você define bem. O Haaland, ele não vai pegar a bola e vai sair driblando todo mundo, mas ele é um jogador com capacidades diversas, né? Então, ele é capaz de, com velocidade, atacar a última linha. Ele é capaz de, dentro da área, ter um ótimo posicionamento e ser fatal com a direita ou com a esquerda e de fazer gol. A presença dele dentro da área acaba atraindo muito a marcação. Agora, só se preocupar com o Haaland talvez seja um problema para nós, né? A questão é como fazer para evitar que a bola chegue no Haaland. A questão é como fazer para evitar que a Noruega, em alguns momentos, consiga atrair e atacar o espaço, como também gosta de fazer. Eu ficaria com o pé mais atrás se, por exemplo, no dia do jogo, o técnico norueguês preparar uma surpresa para a seleção brasileira. O Bob no lugar do Sorloth. Ele ganharia um ponta, um cara driblador, contra um lateral que está crescendo, né, indiscutivelmente. O Douglas Santos é um bom achado do Ancelotti para essa Copa do Mundo. Ele não é brilhante, mas ele está fazendo uma Copa muito honesta. E até agora está começando a se aventurar, dar lá umas escapadinhas e tal, né? Mas eu acho que ele tendo que marcar um ponta driblador, a boa vida dele nessa Copa acabaria. Sorloth é um jogador mais pesado, mais duro. Até, obviamente, é um finalizador. Mas não é, talvez, um jogador que pudesse incomodar tanto o Brasil como seria o Bob. Que daria para a Noruega esse desafogo também, né? Um jogador rápido, um jogador de drible. Agora, ter o Haaland
e ter o Haaland abastecido pelo Nusa e pelo Odegaard, aí realmente é um luxo, né? Algo para poucas seleções, poucas equipes no mundo. Vai falar que me preocupa um pouco essa questão da defesa, sobretudo pelo lado direito do campo ali com o Danilo. Acho que vai ter que ter uma dedicação grande do Ryan nesse apoio, que tem tido, o Ryan tem feito esse papel muito bem. Porque é isso, quando a gente pensa nos escapes da Noruega, a gente viu boa parte do jogo tentar ser gerado pelo Nusa, que é esse jogador de qualidade diferente, né? De habilidade e velocidade diferente. Então, por conta dessa questão de encaixe defensivo do Brasil e como os últimos jogos têm sido e onde os espaços aparecem, vai ter que ser um jogo perfeito do Danilo também por ali.